Hello, my dear friend. Hello and welcome. Welcome to one more episode do nosso podcast aqui no Agora Eu Falo. E no podcast de hoje, Professor Guga, eu vou trazer uma dica muito legal sobre uma palavra que tem mais de um significado e vai te ajudar a montar algumas frases bem interessantes e já já você vai descobrir por quê que eu escolhi essa palavra. Bom, só para te contextualizar, vamos pensar na língua portuguesa. Tem várias palavras que têm mais de um significado. Por exemplo, a palavra manga. Existe a manga, que é a fruta, aquela fruta bonita, amarelona, e tem a manga de camisa. Olha para você ver, a mesma palavra com significados diferentes. Isso é comum. E no inglês acontece a mesma coisa. E para o podcast de hoje, eu escolhi uma palavra que é muito útil para montar frases e falar várias coisas. Então, vamos começar. A palavra de hoje é used, U-S-E-D, or in English, U-S-E-D, used. Eu vou te mostrar o primeiro uso da palavra used dentro do contexto e dentro de uma frase. Depois a gente vai trabalhar alguns exemplos e depois a gente vai seguir para o segundo significado. Alright? Very good, my friend. Bom, para você entender de fato o uso da palavra used, eu tenho que colocar ela dentro de um contexto, dentro de uma frase. A primeira vai ser used to mais um verbo. Ok? Used to mais um verbo. Bom, o primeiro uso do used vai ser com o sujeito, depois essa expressão used to mais um verbo, ok? Você vai entender, eu vou pegar agora uma das frases de exemplo para depois fazer a explicação. For example, we used to go to school by bus. We used to go to school by bus. Nós costumávamos ir para a escola de ônibus. Ok? Bom, quando usar essa estrutura do used to? Quando a gente está falando de hábitos no passado, ok? Que não acontecem mais. Aí que a gente usa o used to. Você está contando sobre uma coisa que era comum, era um fato recorrente no passado, mas hoje não rola mais, ok? Ah, eu costumava fazer isso, eu costumava fazer aquilo, mas hoje não rola mais. Esse fato de não acontecer mais já está implícito quando você usa essa expressão used to, ok? Eu costumava, voltando para o nosso exemplo aí, we used to go to school by bus. Nós costumávamos ir para a escola de ônibus. Hoje em dia, talvez não vai nem de ônibus e nem vai para a escola mais. Às vezes você já está adulto, velho, filho criado e você está contando uma história de quando você era menino, você e seus irmãos, nós costumávamos ir para a escola de ônibus. We used to go to school by bus. Repete comigo aí para você praticar aí, ó, o primeiro contato com essa expressão used to. Ok? Lembrando, sujeito, depois vem o used to, mais o verbo. Olha aí na estrutura, vamos lá. Sujeito we, used to. Qual que é o nosso verbo nessa frase? Go. We used to go to school by bus. Agora que você já entendeu a dinâmica da frase, vamos falar ela de novo para você praticar comigo. Abre a boca e repete, my dear friend. Open your mouth, let the words come out, baby. Don't be shy. Não seja tímido. Deixa as palavras saírem. We used to go to school by bus. Repeat. We used to go to school by bus. We used to go to school by bus. Agora vou falar de uma forma bem natural. We used to go to school by bus. Nós costumávamos ir para a escola de ônibus. Então, esse primeiro uso do used, você já entendeu que é para falar de coisas que a gente fazia, que eram comuns e recorrentes no passado,
mas que não acontece mais, não rola mais. Então, we used to. Ah, teacher, e se fosse eu costumava ir para a escola de ônibus? I used to go to school by bus. I used to go to school by bus. I used to go to school by bus. Mais uma frase. My dad used to be very stressed, but now he's more relaxed. My dad used to be very stressed, but now he's more relaxed. Meu pai costumava ser muito estressado, mas agora ele está mais relaxado. My dad used to be very stressed, but now he's more relaxed. Repete comigo. My dad used to be very stressed, but now he's more relaxed. Olha que legal essa frase. Além de fazer o used, de contar alguma coisa que rolava no passado, você também está dando aí o que está acontecendo agora. Então, ó, my dad used to be very stressed, but now he's more relaxed. Mas agora ele está mais relax, agora está mais tranquileba, mais tranquilão, de boa na lagoa. My dad used to be very stressed, but now he's more relaxed. Mais uma frase para a gente praticar. I used to do exercise every morning. I used to do exercise every morning. Eu costumava fazer exercício toda manhã. Repeat. I used to do exercise every morning. I used to do exercise every morning. Eu costumava fazer exercício toda manhã. Por alguma razão, não faço mais. Ou é porque eu estou trabalhando, ou porque eu estou com preguiça, ou sei lá. Mas é isso que essa frase quer dizer. Eu costumava fazer exercício toda manhã. É algo que eu tinha no passado recorrente e não rola mais, não acontece mais. I used to do exercise every morning. Alright? My friend, esse é o primeiro uso. Ok? Ah, só um detalhe. Vamos falar um pouco da forma negativa. Isso é importante. Na negativa, você já sabe que quando a gente usa o didn't, o used não precisa estar no passado, porque senão vai ser dois passados. Didn't e used. Então a gente fala didn't use, ok? Sem o D. U-S-E, U-S-E, didn't use. Por exemplo, vamos pegar uma frase para a gente praticar. She didn't use to practice English, but now she does. She didn't use to practice English, but now she does. Ela não costumava praticar inglês, mas agora ela pratica. She didn't use to practice English. Ela não costumava praticar inglês, but now she does. Mas agora ela pratica. Agora vamos pegar a frase toda para você repetir comigo. She didn't use to practice English, but now she does. She didn't use to practice English, but now she does. Very good. All right. My friend, eu espero que você esteja sendo o doidão que fala sozinho, ou a doidona. Não tenha vergonha de praticar sozinho, de falar sozinho, onde quer que você esteja. Alright? É assim que você vai melhorar a sua fluência. Confie em mim. É praticando. E para praticar, dá para praticar sozinho. Você não precisa esperar alguém chegar para falar com você. É isso que a gente está fazendo. Na verdade, eu estou falando com você agora nos seus ouvidos. Eu tô com você aí, então finge que você está praticando comigo, finge que o professor Guga está aí na sua frente agora, você está repetindo a frase para mim. Alright? Bom, agora vamos para o segundo uso da expressão da palavra used, ok? Vamos para o segundo uso. E a estrutura vai ser a seguinte, sujeito, aí a gente tem o verbo to be, we used to
E o verbo vai ter o ing, tá? Galera, não fiquem preocupados em decorar a fórmula. Isso é muito importante. Isso que eu vou dizer agora é muito importante. Não preocupem em decorar essa fórmula. Ai, sujeito. Ai, depois verbo to be. Ai, meu Deus, e agora? O que vem mesmo? Used to. Eu estou apenas usando essa parte da gramática para te mostrar a estrutura, ok? Para algumas pessoas isso ajuda muito. Para mim, os exemplos ajudam muito mais. Praticar pelo exemplo. E depois, dentro do exemplo, eu tento ver como que a estrutura é feita. Por exemplo, na primeira forma, we used to go to school by bus. Ah, é mesmo, né? A gente costumava ir para a escola de ônibus. We, nós, né? A gente, nós, tanto faz, como você quiser pensar. We used to go to school by bus. Nós costumávamos ir para a escola de ônibus. Ah, então eu costumava fazer exercício toda manhã. Ah, isso há muito tempo atrás, que agora acabou. Agora não faço mais não. I used to do exercise every morning. É assim que você vai lembrar, fazendo associação, tá? Mas para algumas pessoas, essa explicação da gramática ajuda muito, mas volto a frisar, não fica gastando neurônio decorando estrutura de gramática. Se você quiser decorar, decore as frases, a pronúncia. Isso sim vai ajudar seu inglês de verdade. Alright? Porque regra de gramática você volta e estuda. Você volta nela e confere. Tá? E ela não vai te impedir de falar. Mas vamos que vamos. Vamos seguir. Agora eu quero falar sobre o segundo uso da palavra used. Ok? Voltando. A forma dela é o sujeito. Tá? Depois o verbo to be, o used to, e a grande diferença aqui é que o verbo vai ficar com o ing. E essa forma, ela serve para falar com algo que você está acostumado a fazer. Olha que louco. No primeiro exemplo, era uma coisa que era um hábito antigo que não rola mais. Uma coisa que você fazia no passado e deixou de fazer. Agora a gente está usando a mesma palavra em outro contexto e lembrando com o verbo com o ing, tá? Para falar de algo que é um hábito atual da sua rotina no presente. Por exemplo, para os fãs de gramática, I, sujeito, verbo to be, I am. A nossa expressão do dia, I am used to recording podcasts and lessons. Lessons and podcasts. Aulas e podcasts. Ok? De novo. I am used to recording lessons and podcasts. Eu estou acostumado a gravar, ou eu costumo gravar. É algo que faz parte da minha rotina. Eu falo muito sobre a ampla interpretação no inglês. Isso ajuda demais você a relaxar quanto a alguns significados. E algumas traduções mentais funcionam da mesma forma. Olha só, vou pegar mais uma frase para falar sobre ampla interpretação, tá? Para você não se prender em apenas uma palavra que é o único significado desta coisa. Por exemplo, she's used to getting home at night. She's used to getting home at night. Ela costuma chegar em casa à noite, ou ela está acostumada a chegar em casa à noite, ou ela chega em casa à noite com a frequência que isso faz parte da rotina dela. É isso que essa frase quer dizer, tá? Qual que é a diferença se você pensar nessas três interpretações que eu fiz da frase? Ela costuma chegar em casa à noite, ela está acostumada a chegar em casa à noite, ou então, chegar em casa à noite faz parte da rotina dela de uma forma que é algo que é comum para ela. Tá vendo? Ampla interpretação. Ah, o used to tem a ver com costume. Ok, então algo que ela é acostumada. Alright. She's used to getting home at night. Mais uma frase. His brother is used to having Japanese food for dinner. His brother is used to having Japanese food for dinner. O irmão dele
costuma comer comida japonesa no jantar. O irmão dele está acostumado a comer comida japonesa no jantar. His brother is used to having Japanese food for dinner. Alright? Bom, então vamos praticar essas outras duas frases que a gente trabalhou nesse exemplo sobre um hábito que é atual, que está fazendo parte da sua rotina no presente, que é alguma coisa que você está acostumado a fazer, ok? Você ou outra pessoa, ou quem quer que seja. Lembrando, se eu estou usando I'm used to recording lessons and podcasts. I'm used to recording lessons and podcasts. Ou seja, eu costumo gravar, eu estou acostumado a gravar as aulas e os podcasts. Estou falando sobre mim. Mas eu quero falar que ela está acostumada. Ela tem esse hábito. Ela tem essa rotina que faz essa coisa. Ok, vamos voltar para a nossa frase. Ela costuma chegar em casa à noite. She's used to getting home at night. Repeat. She's used to getting home at night. She's used to getting home at night. O irmão dele costuma comer comida japonesa no jantar. All right. His brother is used to having Japanese food for dinner. His brother is used to having Japanese food for dinner. Repeat. His brother is used to having Japanese food for dinner. All right, my dear friend. Essa foi a nossa prática de hoje com a palavra used. Olha a quantidade de frases que você pode falar, você pode criar, seguindo esses dois modelos, esses dois usos do used, para falar de coisas que você costumava fazer no passado e não faz mais, e coisas que você costuma fazer, que estão na sua rotina do presente. Olha a quantidade de frases que dá para a gente criar e praticar. Professor Guga no episódio de podcast de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Mande uma mensagem para nós dizendo o que você achou desse podcast. Não esqueça de seguir o nosso canal aqui e também nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Instagram, @Leonardo Agora Eu Falo, no YouTube, no canal Agora Eu Falo e também no canal do Telegram. Gente, tem muito conteúdo maravilhoso sendo entregue de graça para você e para todos os nossos alunos. Alright? Thank you so much. Take care and let's practice English.